Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, buscando a Tua bênção para o estudo de Daniel capítulo 12. Derrama sobre nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou através da boca de Daniel. O mesmo Espírito Santo seja derramado sobre nós. Abre a nossa mente, querido Pai, e abençoa todos aqueles que dedicam tempo para o estudo das profecias, em nome de Jesus. Amém. Do pó às estrelas. Queridos, Daniel capítulo 12 é um capítulo que podemos chamar de o grande clímax da controvérsia entre o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, e Satanás, o Abaddon, o anjo do abismo. Esse capítulo 12 de Daniel deve ser estudado como uma extensão de Daniel capítulo 11 e uma aplicação específica para o tempo do fim. O contexto da última metade de Daniel capítulo 11 e todo o capítulo 12 é o contexto do fim. A vitória final de Jesus Cristo é consolidada com sua segunda vinda e a restauração do povo de Deus. Quando nós aplicamos os versos ou os períodos de Daniel capítulo 12 para o passado, nós enfraquecemos a unidade do capítulo e tiramos o texto fora do contexto. Quando nós estudamos a lição de 2007, o título da lição, Fogo do Ourives. Isto foi no quarto trimestre de 2007. Na página 28, a lição dizia: leia Daniel capítulo 12, versos 1 até o verso 10. A que hora na história terrestre Daniel está se referindo? Daniel é informado de que logo antes da vinda de Jesus haverá um tempo de angústia maior do que jamais houve na história. Nos versos 3 a 10 do capítulo 12, nos é dada uma descrição dos justos e dos perversos nesse tempo. Note como os perversos procederão perversamente, em contraste com os justos, que no verso 3 resplandecem com fulgor, talvez porque foram purificados, embranquecidos e provados durante esse tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Em contraste, também os perversos não entendem, mas os justos são sábios e entendem. Entendem o quê? Matemática? Ciência? Alta crítica? Talvez, neste contexto, os sábios sejam sábios porque têm uma compreensão dos eventos finais. Aleluia! Queridos, esta lição de 2007, o fogo do ourives, aqui na página 28, foi ao ponto. Os sábios e entendidos são aqueles que entendem os eventos finais, o tempo da angústia, em seu desdobramento. Eles não são pegos de surpresa do seu estudo da palavra, eles sabem o que virá. Queridos, o contexto de Daniel capítulo 12 é o tempo do fim, eventos finais. Ellen White identifica o contexto de Daniel capítulo 12 e os períodos de tempos ali mencionados com o tempo do fim e a proclamação final das 3 mensagens angélicas. A serva de Deus diz: as profecias de Daniel têm o seu lugar próprio na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas a serem proclamadas ao mundo. O descelamento do pequeno livro era a mensagem em relação ao tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia e o outro é a revelação. Um é o livro selado e o outro o livro aberto. Este é o comentário de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Ainda neste livro, Testemunhos para Ministros, na página 114 e 115, a serva de Deus comenta Daniel capítulo 12, dizendo: 2 vezes Daniel indagou: quanto falta para o fim do tempo? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E ainda a serva de Deus continua, comentando Daniel capítulo 12, dizendo que este livro, selado de Daniel capítulo 12, é o livro de Apocalipse capítulo 5, selado com 7 selos, o livro que o leão da tribo de Judá desselou. Por isso diz na mesma página, 115, foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro? O livro selado de Daniel. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Queridos, esta porção selada de Daniel tem a ver especificamente com os últimos dias, o tempo do fim, não a Idade Média. No finalzinho da página 115, a serva de Deus diz: o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Lede Apocalipse em conexão com Daniel, ensinai essas coisas. É exatamente o que nós estamos fazendo, lendo e ensinando essas coisas, para que Deus te anime, que Deus te conforte com esta bendita esperança de que o fim está próximo e a vitória final pertence a Jesus Cristo, nosso grande príncipe. Aleluia!